Bom dia, primeiro ano G e aos demais primeiros anos. O tema do nosso trabalho é a matriz religiosa católica, onde entrevistaremos o padre Teles, a fiel protestante Dona Teresa e a minha mãe como leiga, no caso. Pode ir. Então, estamos na mercearia Alvorada e vamos entrevistar a senhora Teresa. Bom, como que a senhora vê hoje o cristianismo na sociedade? Tá, eu vejo o cristianismo da seguinte forma. Eu sou católica, mas eu não diria que eu sou praticante. Eu acho que o praticante, ele vai à missa todos os domingos, ele comunga e tal. Eu acho que todas as religiões, elas são voltadas a Deus, mas eu meio que sou contra o fanatismo, tá? E essas outras religiões que eu não gostaria de citar, né? Tem muitas que são voltadas. Inclusive tem muito católico que é fanático também, o que eu repudio. Tá? Mas eu acho que o cristianismo na sociedade ele devia ter um peso maior. Eu acho que está meio fraco, devia ser mais abrangente, mais envolvente. E a senhora acha que a situação está mudar daqui a alguns anos? Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que as pessoas cada dia que passa se afastam mais da igreja e muitas se voltam para a igreja evangélica, né, por conta das promessas. Também é um tema muito difícil de falar, né? É muito polêmico. Tá? Quando que a senhora começou a seguir o catolicismo? Catolicismo? Porque eu venho de uma família católica, né? Então desde pequenininha meus pais me levavam à igreja, à missa, muitas vezes eu ia contra a vontade, mas ia. E eu acredito que desde pequenininha, fui batizada, igreja católica, mas como eu disse, eu vou quando tem uma missa, quando tem alguma coisa. Né? Existe diferença entre as religiões cristãs de hoje para as de antigamente? A senhora acha isso? Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que antigamente as pessoas eram mais conservadoras, talvez eu até admiro mais a religião na época, vamos dizer, dos meus pais, era uma coisa assim mais. Tinha mais tradição. E entre Brasília e outros lugares? A senhora percebe alguma diferença? E você falou outros lugares no Brasil? Sim. Sim, eu percebo sim. Percebo que no Nordeste eles são mais fervorosos, eles levam mais a sério. A gente vê o exemplo Belém, né? Que eles têm aquela festa do Círio, que você vê ali que a fé domina, né? Desde os mais pobres até as pessoas que saem do Brasil visitando com a finalidade, né, de ter muita fé. Eu admiro muito aquela fé que muita gente já perdeu o sentido, mas eles ainda têm muito. Eu acho que no Nordeste é mais forte. Tá, entendi. A senhora aprova programas religiosos em rádios, televisões e internet? Eu aprovo algumas missas que mais assim para as pessoas inválidas que não podem sair de casa. Eu acho que são bem aceitos, porque hoje em dia a gente tem uma variedade tão grande de canais, e você pode mudar, pode seguir no partido, você parte por outra coisa, mas eu acho bem legal missas e essas pregações, tá? Principalmente para essas pessoas que não saem de casa. A senhora já passou por alguma situação que a sua fé foi testada? Sim, quando eu perdi meu pai foi fazer 1 ano, depois da manhã. Eu fiquei muito revoltada no começo, porque eu era muito agarrada a ele, e quando eu vi um velhinho como ele na rua, eu ficava revoltada, assim, porque esse velhinho está vivo e meu pai se foi. Então, depois eu parei para pensar, sabe, não, Teresa, a vida faz parte da vida, ele já está bem, estava na hora dele ir. A senhora se encontrou novamente? Exatamente, me encontrei. A senhora já vivenciou algum milagre ou algum acontecimento que só poderia ser explicado pela força divina? Milagre sim, principalmente com relação a pessoas doentes, né, que tem aquela melhora, que tem até, eu conheço pessoas que tiveram câncer que de repente desapareceu, foram fazer exames e não tinha mais nada. Mais próximas da senhora?
Algum caso? Não assim, amigos, amigas minhas, tá? Mas não assim parentes, tá? Eu acredito em milagres. Como você vê hoje o cristianismo na sociedade? E se você acha que esta situação pode mudar daqui a alguns anos? Assim, eu acredito que o cristianismo ele tem uma grande missão de levar a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de um novo olhar sobre a vida. A gente precisa, a cada dia, a cada instante, estar renovando o nosso olhar de como que a gente enxerga a vida, para a gente renovar também a nossa relação com o mundo, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação até com a gente mesmo. Eu acredito que o cristianismo no mundo de hoje, ele está envolto assim agora de uma grande questão das multidões. Então a gente vê igrejas lotadas, igrejas super assim aglomerados de pessoas, todo mundo em busca das suas necessidades. Muitos veem a religião como um grande supermercado que você vai lá para poder se abastecer e pegar aquilo que você precisa. E eu acredito que a igreja e também o cristianismo, ele vai caminhar agora para o modelo do início, de pequenas comunidades, de comunidades que se conhecem mais, que têm objetivos mais concretos para seguir Jesus de forma melhor. Então eu acredito que esse tempo agora do boom das multidões, das aglomerações, eu acredito que vai passar em breve e as comunidades vão retomar agora a pequenos grupos, a grupos mais unidos e grupos que se conhecem melhor. Eu acredito que esse vai ser um pouco do andamento. Quando o senhor começou a seguir o catolicismo e por quê? Então, eu, como muitos, eu venho de uma família tradicionalmente católica do interior de Minas, né? De uma cidade de 17 mil habitantes, então lá a maioria, todo mundo é católico, minha família é super católica, na minha família não tem por exemplo, não tem ninguém que não seja católico. Pra ter ideia, na minha família nós somos 32 netos, então, e são 14 tios. Caraca. Então todos assim criados naquele mesmo ambiente da tradição católica. No meu caso foi um pouco diferente porque eu resolvi seguir a vocação de ser presbítero, de ser padre, de consagrar minha vida para esse serviço. Que começou, acredito que eu já era criança, já mostrava sinais de que eu queria seguir essa vida. Depois, com os meus 15, 16 anos, aí foi que oficialmente eu bati o martelo da minha vida para poder entrar nisso e estou aqui até hoje. Estou com 28 anos, 12 anos me preparando para ser padre. Tem um ano que eu sou padre. Então, assim, isso já vem me acompanhando desde quando eu era criança. Minhas tias falam que quando a minha mãe estava grávida, ela falava que o filho que ia nascer ia ser padre. Não sei, eu não acredito muito nessa questão de destino, mas é isso que aconteceu comigo e estou aqui nessa vida agora, nessa missão aqui na paróquia. Continua. Aí você estava falando que morreu seu pai, entrou no seminário. Isso. Aí eu entrei em crise, que eu estava me perguntando o que Deus estava querendo de mim fazendo aquilo. Eu fiquei revoltado, assim, o que estava fazendo isso comigo. Ter levado meu pai, ele tinha 45 anos quando ele faleceu, né? E logo depois, tipo 5 anos depois, em 2005, aí veio a minha avó. Porque quando a minha mãe faleceu, aí quem é que cuidou de nós, que nós somos 3 irmãos, né? O mais velho tinha 9 quando minha mãe morreu, eu tinha 5, o mais novo tinha 1 ano e 8 meses. Nossa. Então minha avó que cuidou de nós. Aí eu tive uma ligação muito grande com ela, quando eu fui entrar pro seminário ela me deu muito apoio. Aí veio a morte da minha avó. Então assim, eu tenho um problema com a questão da morte, assim, que às vezes me coloca em uma profunda crise e fico me perguntando por que Deus faz isso comigo. Mas assim, isso acho que todos nós passamos por essas crises assim, ao longo da vida. A gente tem que aprender a lidar com elas, né? Mas pra mim me testou assim, na minha fé e naquilo que eu estava querendo. Bom, muito obrigado, padre. Adorei a entrevista. Você vai estar aqui no Sagrado Coração mais vezes? Sim, eu moro aqui. Mora aqui agora? Moro aqui. Pô, vou vir então. Nossa, Tá e bom. se quiser visitar o Marista, eu te levo algum dia lá. Tá aqui legal. do lado. Tá certo. Obrigado aí. Tá bom.
Agora entrevistaremos a minha mãe, como leiga, e onde eu farei algumas perguntas a ela. Como você vê hoje o cristianismo na sociedade e o que você acha que esta situação pode mudar daqui a alguns anos? Bom, primeiro bom dia, turma. O cristianismo hoje na sociedade, por um lado, tem tido um crescimento em razão da mídia, a participação da mídia com padres como o Padre Marcelo, o Padre Fábio de Mello. A gente vê um aumento nessa divulgação do cristianismo. Também no sentido das igrejas evangélicas, que tem aumentado o número de fiéis. Por outro lado, a gente também vê vamos dizer assim, uma dispersão também das pessoas para outros tipos de religião, como o espiritismo, por também uma divulgação da mídia muito grande. Então as pessoas vão mudando de religião. Sem contar no aumento de populações que têm outros tipos de religião, como o budismo na China, com uma superpopulação, ou a Índia também, com uma superpopulação, que outras religiões aumentam, tem um número de fiéis maior pelo aumento da população. Interessante a resposta, mas vamos passar à próxima pergunta. Quando existe diferença entre as religiões cristãs de hoje com as de antigamente? E se há diferença entre as de Brasília com as de outros lugares? Eu acredito que sim. Eu sou leiga no assunto, mas o que a gente vê da história é que a religião antigamente era muito mais, vamos dizer, muito menos divulgada. O fato da missa ser rezada em latim, o fato das pessoas mais... não todas as pessoas poderem participar da missa, tinha um grupo seleto, então isso fazia com que a religião ficava restrita a um grupo. E hoje não, a religião ela é popular, ela tenta atingir toda a população. Então eu vejo uma diferença nisso. Também no sentido de buscar mais o sentido humano, de ajudar o próximo, coisa que antigamente tinha uma outra conotação. E eu acho que em Brasília tem uma diferença, sim. A cidade de Brasília em si, ela tem pessoas bem, vamos dizer assim, instruídas. E isso traz uma diferença. A religião ela tem um entendimento, uma interpretação de uma forma que em outros lugares, onde as pessoas são mais tradicionais ou de renda mais baixa, elas têm uma outra interpretação da religião. Por alguma situação já fez você testar a sua fé? Já. Eu sinto a presença de Deus em vários momentos difíceis da minha vida. Sinto como se Ele estivesse apoiando a minha vida. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, não sou uma católica praticante, mas sinto que existe uma força maior. Então, nas horas mais difíceis da minha vida, sempre vinha uma coisa boa, aparecia uma coisa que me dizia assim, olha, eu tô aqui, cuidando de você. Nossa. E é isso aí, gente. Essa foi a minha mãe. Espero que vocês tenham gostado das entrevistas e eu tenha trazido algum conhecimento a mais a vocês e que possam ver por outro lado, não sim somente a religião católica, mas também as outras religiões que trabalhamos nesse projeto. Tchau.